Muito bem, vamos falar de Sérgio Moro então agora, gente, porque o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública prestou depoimento nesta quarta-feira à Justiça Federal, lá em Brasília, na ação penal da Operação Spoofing, que investiga a atuação de hackers no vazamento de troca de mensagens entre procuradores da Lava Jato. Por videoconferência, Moro negou que tem influenciado a atividade da Polícia Federal na investigação. Na época, o ex-ministro anunciou que as mensagens não deveriam ser analisadas por terem sido obtidas de forma ilegal e que por isso seriam destruídas. Uma das autoridades hackeadas foi o presidente do STJ, Otávio Noronha, que disse em nota que Moro informou durante uma ligação que o material obtido seria descartado. Ao ser questionado sobre essa versão, Moro disse que a situação se tratou de uma interpretação equivocada. O ex-juiz ainda garantiu que a PF atuou de maneira independente e que não tem intenção de esconder nada. Moro concluiu que todo o trabalho feito na Lava Jato como ministro da Justiça foi totalmente regular. Thaís. Paulo, é engraçado, eu tô pensando que o Sérgio Moro ele foi interrogado como testemunha, né, nesse processo que investiga a ação dos hackers no vazamento da troca de mensagens entre aqueles procuradores da Lava Jato. Na verdade, ele é vítima, porque ele foi um dos hackeados, junto com o Deltan Dallagnol e mais uma porção de gente. Mas o que virou assunto foi outra coisa, foi o fato de ele poder ter tentado influenciar as investigações por meio da PF. Eu não sei de onde surgiu isso, só sei que isso virou assunto, tanto que a gente está discutindo aqui, né? Mas, na verdade, ele depois como testemunha e, na verdade, como vítima. E a gente está discutindo outra coisa. Não sei como isso foi acontecer, mas isso mostra claramente como está difícil para o Moro se viabilizar politicamente, ou mesmo sobreviver politicamente, né? Ele saiu do governo chamado de traidor por bolsonaristas, e a esquerda, por outro lado, não perde a oportunidade de queimar o nome dele, de tentar queimar o nome dele. O centro, digamos assim, se é que isso existe, tem seus próprios interesses, por enquanto, e o Moro está sem partido. E tem mais, né? Para completar, ele deixou a magistratura, isso não tem volta, é um caminho sem volta, e neste momento nem advogar ele pode. Neste momento eu digo que é por causa da quarentena, não a quarentena do coronavírus, mas a quarentena a que o governo o submeteu, e também tem o risco de que ele tenha problemas para trabalhar mesmo depois de terminada essa quarentena que o governo submeteu, porque a OAB do Paraná já ameaçou impugnar o pedido de inscrição dele na entidade, se ele fizer esse pedido, e ainda tem um monte de advogados, costumam ser pagos a peso de ouro, que aderiram a essa campanha anti-Moro. A maior parte desses advogados, evidentemente, tem clientes na Lava Jato. Então, olha, não está fácil ser Sérgio Moro. Não tá fácil, Constantino? Não, não está fácil, mas ele tem muito de culpa no cartório, né? A postura dele é mesmo a de alguém que traiu o governo e está tentando de toda maneira virar esse personagem aí meio geleia moral em cima do muro, um tucano fofo, né? Eu já chamei de tucano fofo. Eu vou falar da questão do hacker, mas ele, em uma entrevista, também disse que o Lula e o Bolsonaro devem ser evitados como extremo. Caramba, o cara estava no governo do Bolsonaro há 2 meses atrás. Né? Ele está fazendo essa comparação típica de tucano para tentar pegar esse nicho do isentão de esquerda, né? Só falta algumas coisas para o Bolsonaro parecer o Lula, tipo mensalão, petrolão, foro de São Paulo e por aí vai, né? É um governo que ele acabou de sair, então não é assim, não é que eu mudei em relação ao Moro, ele é que mudou e muito a postura, né? E está realmente com um discurso para lá de esquisito e fake. O nosso colega Guilherme Fiuza já recomendou que ele troque o marqueteiro e eu endosso a dica, o conselho, porque esse que está aí é muito ruim, né? Muito fraco. Sobre o depoimento em si, como testemunha, né? Ele alega que, como ministro da Justiça, tinha que ter um interesse grande em estar em cima ali daquele caso, porque houve o roubo de dados, de informações por meio de hackeamento de altas figuras da República, né? Inclusive ele, o ministro da Justiça e o presidente da República. Então eu acho que isso aí realmente é normal, não vejo como interferência na polícia, imagino que não seja o caso, mas posso estar errado. Agora,
me chamou a atenção ele tentando dar um jeito de inocentar também o Glenn Greenwald, aquele militante de extrema esquerda disfarçado de jornalista, do The Intercept, né? E ele fala, eu não acusei o Glenn Greenwald de crime algum, né? E hoje ele está aplaudindo aí essa questão do Facebook, de censura. Então, eu já imagino, né, vindo do futuro, posso contar para os nossos ouvintes, 2022, que está logo ali, eu já imagino o Moro amigo do Glenn Greenwald, aquele que receptou o material roubado e foi divulgando em doses homeopáticas com o intuito claro, sem aceitar perícia, né, com o intuito claro de destruir o Sérgio Moro, né, ele que defendia o Lula livre, de mãos dadas, talvez junto com o Mandetta, fazem um trio, atacando os bolsonaristas radicais, esses sim, como o Eugênio Eustáquio, aquele que foi preso, ficou preso 10 dias sem saber direito do que estava sendo acusado, mas o Glenn Greenwald não, né? Esse não cometeu crime nenhum e é um jornalista que tem que ter os seus direitos de jornalista resguardados, inclusive pelo Supremo, porque, afinal de contas, não vivemos num estado policialesco onde jornalistas são perseguidos, não é mesmo? Josias. Esse caso da invasão de hackers aos celulares de procuradores da Lava Jato, ele tem duas dimensões importantes que é preciso a gente analisar. A primeira delas é a necessidade de punir os 6 criminosos que frequentam o polo passivo dessa ação penal, que foi aberta há 5 meses, aí, em fevereiro desse ano. O depoimento do Sérgio Moro, de fato, é meio esquisito. Ou há alguma evidência de que ele agiu de forma inadequada nesse caso, ou ele deve ser tratado como vítima. E não me pareceu ali que haja nenhuma evidência de que ele tenha interferido inadequadamente nesse processo. Então, o que se espera é que esse processo tenha um desfecho o mais rápido possível e não há outro desfecho razoável senão a punição desses criminosos que invadiram celulares. A segunda coisa importante a realçar é que, até o momento, não há vestígio de nenhum processo da Lava Jato que tenha sido anulado por conta do conteúdo das mensagens que foram trocadas ali no escurinho do Telegram pelo Moro e o coordenador da Lava Jato em Curitiba, o Deltan Dallagnol. O que é um indicativo de que esses diálogos, que evidenciaram, sim, uma proximidade inadequada, tóxica, por vezes, entre o então juiz e o coordenador da Lava Jato, esses diálogos não revelaram nada capaz de fazer desaparecer as provas daquilo que foi o maior esquema de assalto aos cofres públicos já desvendado no país, assalto praticado durante os governos do PT. Há ainda uma pendência no Supremo Tribunal Federal, que é importante a gente lembrar. Corre lá na segunda turma do Supremo um pedido de suspeição que foi formulado pela defesa do Lula contra o Sérgio Moro, que agora virou comunista aí pelos bolsonaristas. Inicialmente, alegou-se que a migração do Moro, da 13ª Vara de Curitiba, para a equipe de ministros do Bolsonaro, confirmaria o viés político das decisões que ele tomou lá como juiz. Depois, numa nova petição, os advogados do Lula adicionaram a esse processo as mensagens que vazaram ali do Telegram, alegando que essas mensagens confirmariam a falta de isenção do Moro. O julgamento dessa ação já começou, mas foi interrompido por um pedido de vista do Gilmar Mendes. 2 dos ministros da segunda turma já votaram, o Edson Fachin e a Carmen Lúcia, e votaram contra as pretensões do Lula. Falta agora colher os votos do próprio Gilmar e do Ricardo Lewandowski e também do Celso de Mello. O Gilmar e o Lewandowski devem empatar esse jogo, votando contra o Moro. Aí caberia ao decano lá, o Celso de Mello, desempatar. Por ironia, o Celso de Mello se aposenta agora em novembro, ou seja, o voto de Minerva pode ser dado pelo personagem que o Bolsonaro vai indicar para o Supremo em novembro. É nesse ponto que nós estamos. Se esse processo demorar muito para ser julgado lá no Supremo, o Sérgio Moro pode cair no colo, o destino dele, de um ministro que vai ser indicado pelo Bolsonaro.